Olá, boa noite. Quem vai chegando? Eu estou aqui com 3 dispositivos tentando funcionar. Tentou entrar mais alguém? Foi você, Marcelo, que tentou entrar? Estou tentando aqui operar com esse outro dispositivo aqui só para aceitar o pessoal que está chegando, para que eu não fique olhando para um lado e ficar com a cabeça torta. Então é isso. Hoje o nosso tema, né, para trazer essa reflexão para a gente, pesquisei bastante, uns conteúdos aí, achei bem pertinente para a gente refletir, né, sobre essa autocobrança que tem acontecido muito ultimamente. A gente tem se cobrado bastante. O mundo, ele vem girando com esse propósito, né, de fazer cada vez mais com que a gente se sinta incapaz, insuficientes, né, para que a gente possa... A gente se sente um pouco incapaz e insuficiente de fazer alguma coisa. E não é muito bom. Essa insuficiência, essa cobrança de redes sociais, cobrança de família, já começa já desde criança, né, na infância mesmo, porque as crianças agora, se a criança não demora um pouquinho a falar, a gente cobra. Se a criança fala rápido demais, a gente cobra. Se a criança é hiperativa, a gente cobra. A gente quer que ela fique quietinha. Se a criança é rápida demais ou devagar demais, a gente cobra, a gente compara, né? A gente vive nesse padrão de comparação. Deixa eu só esqueci de fazer o modo avião aqui. Então a gente fica nessa cobrança excessiva e nessa comparação excessiva nos dias atuais, né? Então, o que é que eu trago para hoje? Para que a gente possa refletir, né? Você vem se cobrando, você vem cobrando-se muito ultimamente. Você tem sentido essa pressão para se cobrar tanto, né? A autocobrança é o tema de hoje da segunda terapêutica e a gente traz para você uma reflexão sobre isso, para que você possa refletir um pouquinho dentro dessa terapia hoje em grupo, para que a gente possa refletir sobre como é que estamos nos cobrando, né? Como é que está a nossa vida? Será que a gente está vivendo esse padrão de cobrança, essa comparação eterna? A gente tem que ser do mesmo jeito, fisicamente, nas redes sociais, a gente se cobra. Se você for para um lugar e você não postar, você não viveu. Se você não fizer as coisas que o mundo está ditando naquele momento, você se sente muito cobrado, né? Então, chega uma determinada idade, se você não casou, ou se você casou cedo, você é cobrado, ou se você não teve um filho ainda, você é cobrado se você não foi para a faculdade na data certa, se você ainda não é formado, ou se você não tem uma definição de uma profissão específica, ou se você está muito velho, você é cobrado, se você está namorando alguém mais novo, você é cobrado, né? Se você está solteiro, se você gosta de ser solitário, você é cobrado. No trabalho, você é cobrado, né? Então, assim, fora as cobranças básicas, que já faz parte das atividades que a gente exerce. Mas eu estou falando de uma cobrança que a gente sente de ter que se comparar, de ter que seguir essa velocidade, né, do tempo, que o tempo não existe, mas o tempo existe dentro dessa dimensão que a gente vive e somos cobrados para viver essa dimensão, né? Para a gente existir, a gente tem que seguir um certo padrão. E se você reparar, dentro dos temas que a gente vem trazendo na segunda terapêutica, uma coisa tem sido sucessiva e trazendo um outro assunto, né? Ela vem como sucessão. Uma coisa vai completando a outra, que vai completando e vai trazendo reflexão para a gente, né? A autocobrança, né? Que é o nosso tema de hoje, da segunda terapêutica, como eu estou dizendo para vocês, ela vem trazendo essa reflexão, né? Então, a autocobrança, quando ela é excessiva, o que é que ela faz com a gente? Ela pode nos levar a transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade.
por exemplo, né, para a gente poder refletir. Essa foi uma das chamadas que eu fiz para vocês. A pressão, né? Colocamos sobre nós mesmos para alcançar as metas, os padrões. Ela pode ser uma fonte de motivação, mas também pode ser algo que não vai nos deixar saudável, né? Existem coisas que vêm para competir, para fazer com que a gente se sinta, né, saudável, motivado. É coisa que vai dizer assim, olha, eu vou incentivar. Tem pessoas que, quando são cobradas, se sentem incentivadas. Eu vou bater minha meta, eu vou me superar. Mas já tem outras situações que a pessoa já vai se sentir frustrada, né? Então, quando isso pode ser saudável ou quando pode não ser saudável, essa autocobrança, né? Seguir esses padrões, essas metas, para que a gente possa viver uma vida saudável e não adoecer, né? Então, mas quando se torna excessiva essa cobrança, quando se torna algo que a gente não consegue ter controle, quando a gente nem percebe que está se cobrando tanto, né? Pode causar uma série de problemas. Dentro desses problemas que a gente pode desenvolver com a autocobrança, a gente vai ver a autossabotagem, que é aqueles momentos que a gente programa-se para fazer algo, para alcançar um objetivo, e de repente, quando está perto do objetivo, a gente se cobra tanto porque a gente não se acha capaz de finalizar aquele processo, né? Aí vai fazer uma prova, aí já sabe tudo, já fechou todos os gabaritos dos testes lá, né, dos simulados, mas quando chega no dia já acha que não vai acertar, já se sabota, já cria uma situação para não ir no dia, para atrasar, para perder a prova, para não fechar, com medo de errar. Então, o medo de não ser suficiente, de não alcançar, e se passar de não ser o suficiente para o cargo que vai exercer. Entende? Então, isso aí vai passear não só na parte profissional, na afetiva, na familiar, em todos os grupos que a gente faz parte, né? Então, a falta de autoestima vai estar dentro desse quadro. A procrastinação também vai estar dentro desse quadro. Porque a gente vai começar a se olhar e vai se sentir incapaz. Então, a gente vai se achar feio, vai se achar magro, gordo demais, incompetente. O visual da gente já não vai estar legal, a gente não vai ficar bem com a própria imagem, né? A gente já falou também de autoimagem dentro dos nossos encontros na segunda terapêutica. E falou também sobre procrastinação, né? Tem alguns vídeos que falam não especificamente sobre isso. Estresse também, a gente já falou sobre estresse. Então, a gente pode desenvolver essa série de problemas. Falta de autoestima, procrastinação, estresse constante, depressão, que é algo que a gente fala bastante, e angústia. Então, todo esse processo, ele tá trabalhando junto, né? Uma coisa vai fazendo a outra, e a gente já falou sobre esses temas. A gente já falou sobre autoestima, autossabotagem, a gente vem falando sobre esses temas e vai chegando a outros temas que vai fazendo com que a gente comece a se descobrir, comece a perceber quem somos e qual é o lugar que a gente ocupa no mundo. A gente falou a última vez, né, no nosso último encontro, sobre percepção e subjetividade. Então, a percepção e a subjetividade, se você quiser ver, depois você procura aí no nosso canal, né? Pode ser que depois já esteja embaixo aqui, a gente vai tentar deixar aí embaixo para você dar uma olhadinha. Mas veja só, esses outros temas que vão completando o nosso hoje, vai trazendo essa reflexão para a gente. Nós somos seres subjetivos, nós temos a nossa percepção do mundo. Então, como é que a gente pode cobrar tanto da gente uma igualdade que não existe? Alguém vai fazer algo melhor do que você, você vai fazer algo melhor do que alguém. Então, assim, não dá para a gente comparar beleza, não dá para a gente ter um único padrão. Nós somos seres multidimensionais, nós temos várias facetas, então não existe como a gente comparar um ao outro, compreende? Então, essa autocobrança, ela vem muito da comparação. E a gente vai vendo isso acontecendo cada vez mais cedo no desenvolvimento, entende? Então, assim, dentro desses todos os problemas que eu já falei, que a gente já tem um tema aí no canal para a gente observar, refletir, pesquisar, para se autoconhecer e sofrer menos, porque quando você se conhece, já sabe o seu mais e o seu menos. E você não vai se cobrar além daquilo que você pode fazer, né? Então, essa autocobrança, ela pode levar a pessoa a se sentir frustrada, como eu falei antes, né? A frustração é o quê? Eu sou incapaz.
eu não vou conseguir. Aí você se sente, sabe, aí vem o vazio do mundo, o vazio de você nunca ser capaz de fazer nada e de você se achar insuficiente para qualquer coisa. E vem aquela tristeza, vem aquela angústia, né? Então, a frustração é triste, o desânimo também é triste. A desmotivação, você vai começar a se desanimar, não vai mais ter vontade de fazer as coisas, né? Então vai ficar desmotivada, o que pode desencadear um quadro de depressão. A gente vê as pessoas deprimindo com mais facilidade. Ter um episódio de depressão isolado, algo leve, sabe? Se torna hoje, não deveria, mas se torna hoje cada vez mais comum. Agora, você ficar no quadro de depressão mais prolongado, por falta de perceber o momento que você está vivendo, de autoconhecimento, de busca por também solução, por falta de acesso também a pessoas capacitadas para diagnosticar, ou tempo, dinheiro e tantas outras coisas que a gente entende que tem no nosso país também, né? E as nossas condições físicas, financeiras também. Então, assim, faz com que demore mais o tratamento e a gente não consiga encontrar o caminho de volta para o autoconhecimento, tá certo? Então, a gente vive numa sociedade que vem trazendo esse esquecimento do eu, do meu eu verdadeiro. E a gente vai se aproximando de ser robotizado e ser apenas uma figura, copia e cola de alguém que nos padronizou. A gente já falou também sobre Matrix. Ficou muito bacana o nosso Matrix, porque a gente fez bem corrido, a gente está profissionalizando ainda nossos vídeos, né, para melhorar. Depois a gente fala novamente sobre os temas, assim, que ficou um pouquinho, né, não tão legais, mas que a gente trouxe para ser refletido o tema. Isso é que é bacana, que vale a pena, para a gente entender também como somos moldados pelo meio. O nosso próximo tema já vai falar também sobre isso, né? A Macielma, eu já passei para a Macielma aí o nosso próximo tema, e a gente vai falar sobre o meio. O que você se torna, né? Mais ou menos assim. O que é que você tem se tornado, né? Quem você é realmente agora. Não o seu eu verdadeiro, mas o que você se tornou. Por que você se tornou isso? Entende? Então, para a gente poder ter essa noção, vai ser o nosso próximo tema, para a gente entender um pouquinho aonde nós estamos, com as pessoas que nós convivemos, e o que isso está determinando sobre a nossa personalidade, sobre as nossas escolhas e sobre quem estamos nos tornando, né? Aí a gente percebe, né, que a autocobrança, ela pode levar essa frustração, a essa desmotivação, né, a esse desânimo, que também pode desencadear o quadro de depressão, como a gente já viu, e outros transtornos mentais, que podem ser mais agravados, entende? E nesse momento que a gente tem que perceber a necessidade de procurar ajuda. É nesse momento que a gente tem que procurar alguém que entenda. Não sei se você tem plano de saúde, não sei se você tem acesso à internet. Hoje a gente tem esse processo, o advento da internet, que facilita bastante, né? A terapia online, a terapia ao vivo. A gente tem tantas formas de fazer terapia, de interagir, de se reencontrar, que nessa hora a gente percebe, quando a gente vê tudo isso que eu venho dizendo para vocês, a depressão desenvolvendo, todos esses processos e problemas se instaurando, tem que procurar um profissional. Para a gente começar a entender o que está acontecendo com a gente, né? Então, aqui, uma coisa que, para vocês que já estão aí comigo há algum tempo, vocês sabem, né? Eu venho da área da psicanálise, eu falo sobre diversos assuntos, mas, assim, é o meu profundo. Então, assim, eu não poderia deixar de falar de Freud, né? Que é o pai da psicanálise. E, no entanto, Freud, ele fala que os distúrbios, eles ocorrem quando, né? Por que os distúrbios ocorrem? Por questões relacionadas ao inconsciente possuindo uma certeza, uma certa manifestação, né? O distúrbio vem do inconsciente, da manifestação de algo que aconteceu no inconsciente. Então, o desequilíbrio da função que recalca o impulso e impõe limite. O que seria isso, né? O recalque
daquilo que a gente quer fazer, a gente esconde, a gente suprime, né? A gente tenta não mostrar para as pessoas, nem para a gente mesmo que a gente quer fazer aquilo, a gente não aceita, porque a gente se cobra tanto que a gente se põe um limite. A gente acha que não pode fazer aquilo. Às vezes não é algo ruim, mas a gente não quer fazer porque a gente tem medo da punição dos outros, dos olhares das pessoas. Então a gente acaba segurando o nosso impulso de decidir fazer algo, de escolher alguma coisa. A gente suprime aquilo ali, a gente segura, né, os limites, impõe um limite. Aí eu só posso ir até aqui, eu não posso ir até ali, porque não é legal, não é bacana, não é bom para minha imagem, não é bom para mim, né? Então, a gente impor, né, recalcar o nosso impulso e ficar nesse limite que a gente se coloca, que a própria vida coloca, que a família coloca, que a escola coloca, que o casamento coloca, os relacionamentos, alguma forma de viver que você vem vivenciando, está recalcando os teus desejos mais íntimos, algo que você se acha, né, realizando fazer, mas ao mesmo tempo você se cobra para não fazer porque você não se permite, faz com que, né, tudo isso é a origem desse distúrbio. O inconsciente, a gente guarda tudo no inconsciente. Lembra que eu falo da caixinha preta? Então, Freud, ele traz esse pensamento. A gente vai guardando tudo na nossa caixinha preta, tudo que a gente não quer lembrar, que a gente não quer que as pessoas saibam, que a gente tem vergonha, ou que nos machucou, lá na nossa caixinha preta. Aí, dentro do processo terapêutico, seja ele online ou ao vivo, presencial, a gente vai acessando cada canal dessa caixinha preta e vai desvendando esse mistério no autoconhecimento e vai começando a trabalhar a cura, né? Então Freud, ele fala que vem, né, os distúrbios, ele vem do processo inconsciente, né, dessa manifestação inconsciente da gente guardar, da gente recalcar a vontade que a gente tem de fazer alguma coisa, esse impulso, né, é a origem dos chamados transtornos mentais. Quando a gente recalca, deixa de fazer algo que a gente queria, que a gente sentia prazer, para simplesmente fazer aquilo que tem que ser certo, que as pessoas acham que é certo, que a sociedade, que o meio onde a gente vive acha que é certo. Então começamos a desenvolver os transtornos mentais, porque a caixinha preta começa a ficar lotada e vem aquela guerra mental. Ah, eu quero fazer isso, eu não posso, quero, não posso, quero, posso, não posso, não posso, e a gente fica nessa guerra. Isso aí sou eu ou é alguém que está me impondo? Né? E fica aquela conversa, às vezes a gente fica assim, eu estou ouvindo alguém falar comigo, aí alguém já acha que é alguma coisa, né, espiritual, mas na realidade é o teu eu falando para você algo e você está nessa guerra de falar com você mesmo, né? Mas cada caso é um caso, né, gente? Estou dando só um exemplo, pelo amor de Deus. A terapia, ela pode ser aliada nesse processo, né? No combate da autocobrança, da ansiedade. A terapia online pode ajudar nesse processo para aliviar. E isso aqui é bacana, interessante. É que quantas vezes, eu pergunto para você, quantas vezes você se cobrou por algo que você fez ou deixou de fazer? Quantas vezes? Pergunta aí para você, quantas vezes você se culpou por isso? Né? Com quanta frequência isso vem acontecendo, né? Na tua vida, essa cobrança, esse se arrepender do que fez ou do que não fez, quantas vezes? A autocobrança, ela pode prejudicar a sua rotina e o que é pior, a sua saúde mental, que a gente tem visto dentro dos grupos terapêuticos, né? Então aqui, ó, não podemos negligenciar os sintomas que a gente vem sentindo, o que o corpo vem falando, o que a mente vem falando, o que o cansaço excessivo vem falando. A autocobrança excessiva, ela pode fazer com que você se frustre constantemente, acumulando dentro de si uma série de emoções e experiências negativas que prejudicam o seu bem-estar. Ou seja, a gente acaba juntando, como eu falei, na caixinha preta. Vamos juntando inconscientemente, entende? Inconscientemente você vai guardando, vai engolindo, o famoso engolir sapo. Não gostou daquilo, mas engole, guarda. Não gostou disso, engole, guarda. Não gostou daquilo, engole, entende? Então, dessa forma, vai fazendo com que você fique cada vez mais pior. Ai, gente, eu apertei aqui um negócio aqui, corta Maciel.
Apertei um botão aqui, minha filha. Não, aí, vou entrar de novo. Mas, enfim, né? Eu acho que vocês conseguiram entender um pouquinho, né? Então, quantas vezes você vem se cobrando, quantas perguntas você vem fazendo para você se enquadrar no trabalho, no relacionamento, no meio da família, no meio dos amigos, independente da idade que você tenha. Se você já passou isso na infância, se você está passando agora na vida adulta ou na vida madura, né? Esteja sempre atento aos limites, aos seus limites você tem que estar atento, né? E não se coloque em situações de estresse. Evite se colocar em situação de estresse ou em pressão excessiva. O equilíbrio é fundamental para manter uma boa saúde mental e uma qualidade de vida, que é o que a gente busca dentro do processo terapêutico. E aqui, outras dicas também que a gente vai passar por esse processo para poder a gente entender, né, essa autocobrança e como a gente vai passando por ela, como é que a gente identifica o que é autocobrança, o que é que define a autocobrança, né, para a gente poder passear um pouquinho sobre o assunto. A autocobrança, né, como é que ela é desenvolvida? Então, são muitos fatores que acontecem, muitos fatores vão fazer com que ela se desenvolva, né, essa autocobrança. Pode contribuir para esse desenvolvimento. Muita coisa pode acontecer. Então, os principais deles e fundamentais para que você possa identificar os eventuais sinais dessa autocobrança, eu vou falar agora para você entender. Então, quais seriam os principais? A influência que a gente sofre do ambiente, como eu falei, para ficar bem registrado, né? Então, os fatores que podem contribuir pode ser o ambiente onde a gente vive, os padrões sociais que a gente segue, os traços de personalidade, né, que desenvolvemos, ou das pessoas que convivemos, as experiências anteriores que tivemos. Então, a autocobrança, ela pode vir desses 4 perfis que a gente vai vendo aqui. A influência do ambiente, o que quer dizer a influência do ambiente? Né? A influência do ambiente pode ser a pressão familiar. Seus irmãos estão todos formados e você ainda não se formou. Todo mundo já saiu de casa e você ainda está no ninho. Isso é uma cobrança do ambiente familiar. Todo mundo quer que você faça uma faculdade específica, quer que você se forme em algo, faça um curso tal, que você tenha um corpo de tal jeito, aí você está gorda, você está magra, né? Então, assim, já sofri muita pressão por peso. Eu era tão magrinha quando era pequena, que eu compensei no resto dos anos, né? Então, assim, eu era magrinha demais, e me abusavam muito, zombavam de mim quando era magrinha. Então, eu comecei a comer no intuito de ganhar uma massazinha, né? Um corpinho. Aí também não agradei. Se eu estava magra, o povo não gostava. Se eu estava gordo, o povo não gostava. Eu digo, peraí, eu vou para onde? Entende? Sofri muita pressão do ambiente para isso. Então, assim, você tem que ver em que você se enquadra, para você entender, né? Os amigos também. Às vezes os amigos estão bebendo já estão fazendo, estão tendo atividade sexual, já estão se enturmando para lugares que você está se sentindo pressionado. Aí você vai se cobrar para seguir aquele modelo. Então é uma cobrança no trabalho, né? Professores, colegas de trabalho, o ambiente, né? Aqui a gente está falando do primeiro setor, o setor que influencia o ambiente. Depois a gente vem para o padrão social. O que seria o padrão social que a gente vai seguir, né? Para a gente poder entrar nesse ciclo de autocobrança. Seria o quê? A sociedade. Tudo que a sociedade estabelece. Tá na moda isso. O cabelo grande, cabelo comprido, cabelo cacheado, cílios postiços, bota aqui, bota gel, tira gel. Bota a bunda, tira a bunda. Não tem ninguém mais com dente normal. Todo mundo agora usa lente de dente ou está fazendo implante. Tem gente que está arrancando os dentes para botar implante. Então, assim, é muita loucura para se adaptar ao sistema, minha gente. Pelo amor de Deus. É raro você encontrar uma mulher que não tenha silicone no peito e não queira botar, né? É muito mais difícil você encontrar uma que não queira fazer uma alteração no corpo porque se sente cobrada por isso. Então, assim, os padrões sociais, eles fazem isso, né? Determina muito do nosso comportamento.
das nossas escolhas, né? Tem um vídeo lá que tá bombando no nosso canal também, que é um vídeo de outro rapaz, que eu esqueci, depois a Marcelma fala, vocês podem comentar aqui no próprio vídeo da gente para compartilhar, que a gente vai falar sobre isso, né? O meio, o que o meio vai fazendo conosco para nos moldar. E às vezes é algo tão inconsciente que quando a gente vê, a gente tá com a unha do jeito, o cabelo do jeito, fazendo a mesma coisa, falando daquele jeito, e pensa que é algo nosso. Mas foi algo implantado, a gente foi sugerido, foi sugestionado, e você acaba seguindo e acaba adotando aquilo como se fosse seu. E você diz assim, isso é meu, é isso que eu gosto. Eu lembro que uma vez eu estava num momento de terapia, que eu acho que foi a Marcialma que falou para mim, ela falou assim, eu achava que eu gostava de vermelho, mas eu descobri que eu não gosto de vermelho. Foi alguém que botou isso na minha cabeça. Eu nem de vermelho gostava, acho que foi isso. Se eu estiver enganada, ela me corrija. Mas, então, tem coisas que a gente acha que gosta, mas foi alguém que associou, que implantou, consciente ou inconsciente, no nosso inconsciente. Entende? Então, esses traços da padrões sociais, eles vão determinar o nosso comportamento também. Ou seja, todo mundo gosta disso, dessa música, vai para esses lugares, a gente vai entender. O padrão do sucesso, o que é sucesso e realização no meio da sociedade hoje? Se você não é bem sucedido, se você não tem uma casa, um carro, se você não é rico, se você não tem um corpo esbelto, e não tem uma rede social bem seguida, não tem vários seguidores. É um padrão social. Entende? Então a gente se sente cobrado para fazer isso. Então, faz com que você se cobre mais para seguir esse padrão da sociedade. O traços de personalidade, que é outro perfil também que a gente vê, que acaba associando a nossa autocobrança, ele traz o quê? Algumas pessoas, elas têm uma tendência natural de se cobrar mais por serem perfeccionistas e exigentes demais. O que a gente vai ver dentro do traço de caráter? O rígido, como a gente comentou também em um dos nossos vídeos. Lembra do traço de caráter da dor do rígido? Então, o rígido, ele vai se cobrar demais, porque ele é um dos traços que se forma, o último traço que se forma é quando a criança já está com mais autonomia, né? Que a criança já está fazendo xixi, já está fazendo, né, o número 2 sozinha, e fica às vezes envergonhado quando faz nas fraldas, entende? Quando é exposto no mundo. Então, aquele momento de vergonha faz com que ele se cobre muito, para não ser punido, para não ser observado, entende? Aí você vai dar uma olhadinha lá no traço rígido para entender um pouquinho melhor sobre o que seria, né, os traços de personalidade que faz com que a gente se cobre também. Se você tem um traço rígido, você vai se cobrar muito mais, entende? Eu tenho rígido também, eu sou oral e rígida, muitos por cento. Então, eu tenho essa cobrança, eu sempre tive essa cobrança. Por isso que eu falei para você que desde a infância eu já sofri essa cobrança. É mágoa gorda. Eu tô mágoa, eu tô gorda. Eu não sei como é que eu tô, não. Eu tava dizendo até a Iseli no começo, pra gente ir um pouquinho. Eu acho que diminuiu um pouquinho minhas bochechas, gente. Eu dei uma perdidinha na bochecha aqui, porque os estresses tá muito grande. Eu acho que a bichinha da bochecha até diminuiu. Mas, enfim, se vocês concordam, vocês podem dizer aí nos comentários. Meu Deus do céu. Outro tópico também que a gente traz para refletir é o quê? As experiências anteriores. Então, como é que a gente vai se cobrar? Por exemplo, se você está frustrado porque você já não tirou a carteira de habilitação, porque não passou na primeira prova. Então, essa frustração por não ter passado na primeira prova é uma experiência de fracasso que você já passou. Então, essa experiência de fracasso passada vai fazer com que você já se cobre demais para fazer uma segunda prova. Aí você fez um concurso, não passou. Aí você vai fazer a segunda vez, um vestibular, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Quando você vai fazer de novo, você está se cobrando muito mais. Você entrou numa dieta, né? Investiu não sei quantos meses numa dieta, não perdeu quase nada. Aí você, quando for fazer uma nova dieta, você já vai estar se cobrando mais. Entende? Então, assim, as vivências de fracasso, a pressão ou o sucesso influenciam muito nessa nossa autocobrança. Entende? Por quê? A Zaya ali olhando para mim, tá assistindo a aula também, Zaya. Aí aqui, por quê? Uma pessoa que foi muito elogiada, né, por um trabalho bem feito, o que vai acontecer? Ela vai querer fazer muito melhor, porque ela sabe que chegou no padrão que vai ser cobrada pelo padrão X. Então, ela vai ficar com medo de fracassar no próximo. Ela deu tão certo no primeiro trabalho, que se ela fizer o segundo, a música, vamos ver a música.
Esses cantores aí lançam sucesso, aí o sucesso bombou, né? Tem até lá a Jojo Todinho, que o pessoal fala que a Jojo Todinho, ela só teve aquele, que tiro foi esse, né? As outras músicas quase que não fizeram sucesso. Então tem cantores que vão ter só uma música. Quando eles vão para um outro CD, um outro sucesso, às vezes não acompanham o sucesso do primeiro. E eles sentem essa cobrança de ter uma música que vai bombar igual, entende? Então é a mesma coisa, experiências de fracasso vão fazer, ou o lado bom, por a gente ter se dado muito bem, a gente ter que manter aquele padrão de ser excelência, ou o fato de você não ter feito nada, né? Então, assim, por um trabalho bem feito, você vai ser cobrado. A sua imagem de competência vai ser cobrada, né? Ou o contrário, pessoas que tiveram líderes que são excessivos, que cobram demais, né? Pessoas muito exigentes, pais exigentes, que querem que os filhos acompanhem a mesma velocidade que eles tiveram, entende? Vão exigir essa competência dos filhos. Então, a gente vai estar sempre sendo cobrado. Esses 4 padrões que eu falei aqui, né? Como é que a autocobrança ela se desenvolve? Ela se desenvolve nesses 4 setores aqui. Dessas 4 formas, a gente vai perceber a influência do ambiente onde a gente vive, padrões sociais, traços da nossa personalidade que vão mostrar, né? Ou das pessoas com quem a gente convive, vai fazer com que isso se desenvolva na gente, essa autocobrança. E a experiência de decepções anteriores, ou frustrações, ou sucesso anterior, vai fazer com que a gente se cobre mais para repetir algo que foi bom, ou não repetir algo que foi ruim. É um relacionamento que não deu certo, um casamento que não deu certo. Como é que você vai? Você vai se cobrar mais no próximo relacionamento para não errar e não repetir o mesmo erro. Entende? Então, o que nós precisamos hoje, de fato, né, entender agora, para que a gente possa captar melhor o que seria essa autocobrança, né? A gente precisa entender que a autocobrança, ela surge após momentos de frustrações. Se a gente passou uma frustração, algo que saiu fora do que a gente tinha planejado, né, que a gente estava esperando, geralmente quando nos colocamos em situações que precisamos ter uma boa performance, que a gente espera que aquele resultado venha, aquela prova, né, aquele lugar que a gente queria ir, aquela viagem, aquela conta, algo que a gente queria comprar, né, a gente passa por esse momento de exigência, né, aquela performance que a gente queria ter, né, aquele corpo, por exemplo, uma frustração durante de uma dieta. Aí você quer perder determinado peso, né? Aí você se frustra porque você investiu tanto e não conseguiu. Para entrar no vestido, para ir para uma festa, para pular um carnaval, para final de ano, ou o início de ano, que todo mundo quer começar o verão super tinindo, né? Então, essa exigência, né? Nós exigimos demais, nós acabamos exigindo demais de nós mesmos. A gente acaba exigindo que a gente consiga chegar ao objetivo da maestria que a gente esperava, né? Aí, o fato de não alcançar faz com que a gente se sinta culpado da situação. Poxa, eu não alcancei. Eu me sinto culpada. O sentimento de culpa vem à tona, né? Fazendo você se questionar. O que fizemos para que isso acontecesse? Você se pergunta. O que eu fiz para acontecer isso? Entende? Por que não deu certo? Por que eu não perdi aquele peso? Por que eu não consegui aquele emprego? Por que eu não consegui isso? Entende? Então, o sentimento de culpa que a gente vai sentir e a autocobrança, eles vão sempre andar juntos. Não vai ter como andar separado. Se você está se autocobrando, vem o sentimento de culpa junto. É como se fosse, né, tabelinha. Eles andam juntos. Entende? Então, a culpa e a autocobrança vai estar ali interligados. Estes são os dois tete a tete que a gente vai ter no jogo. Não sei nem como é que chama, né? Aqueles que ficam ali, os principais para fazer o gol. Então, assim, são adquiridos por meio das nossas percepções. Tudo isso que a gente vê, né? A culpa e a autoconfiança, elas vai vir da nossa percepção. Como é que a gente está percebendo? Lembra que a gente foi o último tema nosso? Então, a minha percepção está mostrando que eu estou inferior às pessoas com quem eu convivo no trabalho, no meu relacionamento eu estou desigual, ou na minha família não está legal, estou me sentindo cobrada daquilo ali. Eu estou percebendo que eu não estou atingindo a meta que eu queria, que eu não estou alcançando o meu objetivo. Então, a minha percepção está me mostrando. Isso não quer dizer que seja o real, porque a percepção da gente, ela vai... Então, o que acontece, né? Como a gente estava falando aqui, né? O sentimento de culpa, ele vai andar junto. É o casalzinho, é o marido e mulher, é o positivo e o negativo. Os dois são negativos, né? Na realidade.
Não tem como. Então, assim, a gente vai vendo, né, essa autocobrança, essa culpa, elas são consequência de um perfeccionismo que a gente quer ter. É um perfeccionismo interno que a gente acaba trazendo, né? Alimentado por nós mesmos. Veja só, é um perfeccionismo que eu vou levando para mim, né? Do âmbito cultural, da família, da forma que nós nos apresentamos para as coisas, para o mundo, a percepção que a gente tem do mundo, tudo que a gente vê no mundo, tudo que reflete sobre a gente, a nossa subjetividade. Então a gente não entende que somos diferentes, não vamos ser iguais. Como eu falei no começo do vídeo, a gente tem que entender que vai ter gente amarelo, branco, rosinha, meio branquinho, meio mais pálido, o olhinho puxado, o olhinho... Você não vai ser padrão. Nem os chineses são tão iguais assim, embora pareçam, né? Mas a gente tem que entender essa subjetividade nossa, a singularidade de cada um, né? Vivemos com um peso excessivo, carregando uma culpa em nossas costas, fazendo com que a autocobrança se torne cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, isso é muito difícil. A ideia é que precisamos, né, ser perfeitos a todo momento. Nós não nos damos a chance de errar. Por quê? Porque a gente é cobrado. Não vou errar. Olha, eu já passei muito por isso. Como eu sou muito rígida também, né? Eu sou oral e rígida. Então, eu não admito. Tinha coisa que eu demorava. Eu não pedia desculpa, eu não perdoava com facilidade. Hoje eu tenho trabalhado bastante isso. Por ser muito rígida, né? Por essa cobrança. Eu não aceitava. Pedir ajuda de alguém, eu não aceitava. Então, assim, eu não aceitava. Eu me cobrava demais. Eu não vou pedir ajuda porque eu acho que eu não tenho idade mais para pedir ajuda. Não vou mais precisar disso porque eu acho que eu não tenho que precisar. Então, muitas vezes eu podia ter pedido ajuda da minha mãe para alguma coisa, mas eu preferia morrer na míngua sozinha, ou pedir para um amigo, morria na míngua sozinha. Por quê? Porque eu me cobrava demais. Hoje eu já estou mais flexível com isso, entende? Então a gente percebe essa cobrança, a gente não se dá o direito de errar, eu não me dava o direito de errar. Hoje eu estou errando porque, né, a gente fica rindo aí, corta Maciel. Né? Outros tempos eu ia dizer, nunca que eu vou aparecer numa câmera para falar corta Maciel, mas pagando um mico desse. Mas veja agora onde é que eu tô, né? Então, assim, a gente tem que ser mais flexível, a gente não nasceu perfeito. Você acha que o cara que tá lá filmando o vídeo, com o fundo super perfeito, a iluminação perfeita, o som perfeito, tudo perfeito. Ah, meu amor, ele passou anos fazendo ali, tem muita gente, uma equipe enorme para que tudo saia perfeito. Eu gosto desses errozinhos ali que sai da gente, pra gente rir um pouquinho, pra gente descontrair. Eu acho até mais interessante, porque é mais real, é possível. Entendeu? Não fica tão artificial, parecendo que foi inteligência artificial fazendo a imagem, aí não pode ter uma boquinha torta, o rosto tem que ser, a câmera tem que, pelo amor de Deus, gente, eu sou assim, eu tenho que estar aqui no meu grupo, nos grupos sabe, né, como é que é, quem está nos meus canais também sabe, gente, eu lutei muito para chegar aonde eu estou agora, nesse momento, em que eu me aceito como eu estou com as minhas imperfeições e que eu enxergo que eu sou imperfeita, e antes eu não conseguia ver isso. Então, eu agora tô nem aí, entendeu? Quer seguir, segue, quer curtir, curte, mas vamos ser verdadeiros principalmente com a gente, porque a nossa maior obrigação é de se conhecer, de se aceitar como somos, né? E de corrigir aquilo que a gente acha que precisa ser corrigido, sem tanta excessividade, sem se cobrar excessivamente, nem querer criar um padrão fora da caixinha demais. Uma coisa imperfeita, perfeita demais, que não existe nesse mundo. Aqui nesse mundo onde nós estamos, né? Terceira para quinta dimensão, meu amor, é muita água que vai rolar ainda nesse processo, para a gente chegar nessa perfeição, viu? Só lá na casa de Cristo. Então, o que a gente vê hoje? Essa cobrança, né? Quando isso acontece, né? Essa cobrança excessiva, né? Não nos damos a oportunidade de errar, de reconhecer, olha, errei agora, na próxima acerto, eu vou ser mais flexível, né? Hoje eu faço uma prova, erro, para depois na segunda eu fazer já tendo uma ideia do que é. Antes, não, a gente tem que acertar logo de primeira. Eu já penso assim, eu vou fazer uma só de teste, eu vou errar, aí eu fico ligada no processo e vou fazer a próxima, já vou acertar mais. Então hoje eu não preciso tirar 10. Entendeu? Eu não acho que 10 é 10. Para mim, 10 para mim é muito 10, sabe? Se eu tirar assim, ó, acima da média, e eu tirei por orgulho,
por preparação, por merecimento, eu acho massa. Agora, às vezes, a gente só não se aceita tirar menos, né? Aí, na média, não. Ou é 10 ou não é nada. Não, meu amor, se eu passar, tô ótima, tô aqui, tô gritando, tô achando sensacional. Agora, é claro que a gente tem sempre que melhorar, mas não com essa cobrança, tá certo? Tem que melhorar, tem que investir na melhora, tem que passar pelo processo, mas não se cobrar querendo fazer uma coisa que não está no teu alcance, né? Então, assim, a gente vê a atualidade, o que está acontecendo na atualidade? Os jovens estão sendo cada vez mais cobrados, as crianças estão sendo cada vez mais cobradas, né? Então, elas sofrem. Quem sofre mais? As crianças e os adolescentes com essa cobrança, né? Engana-se, né, até hoje, quem acha que é só os adultos, né? Ou que os adultos também não se cobram. Os adultos é que se cobram talvez até mais. Porque as crianças ainda estão no começo da jornada, né? Estão sendo cobradas, estão aprendendo, tem mais, como é que eu posso dizer? Tem mais condições de se adaptar, porque a criança está igual o celular, né? É aquele maquinário novo sendo reajustado. No caso da gente que já está mais velha, a gente já não se permite tanto, né? Mas erra também. Não deveria, a gente já acha assim, eu não tenho mais idade para errar, não. Eu não posso mais errar, não posso mais me aborrecer. O que não é verdade, né, gente? Então, vamos começar a prestar atenção nisso, se cobrar menos, né? Tirar essa pressão. Como eu falei, né? Sobre a história de Freud, usando Freud para cá, trazendo essa reflexão nossa, né? Então, aqui, ó, Freud, por sua vez, ele chamava, né? Essa instância psíquica, né? De quê? Da culpa do superego, né? A autocobrança, ela traz a culpa. A culpa está conectada ao superego. Como eu falei, né? Os rígidos têm um ego muito elevado. Porque a gente olha pra gente, a gente tem que ser perfeito. Não aceita, tem um superego. E quando acerta, o rígido, às vezes ele se sobrepõe de uma forma que fica presunçoso, prepotente. Entende? Se você não está no equilíbrio, você acaba aparecendo para as outras pessoas que você quer ser melhor. E muitas vezes você também quer parecer ser melhor, entende? Então a gente às vezes fica com o superego muito ativado. E Freud, ele fala que a culpa e a autocobrança de superego, né, tá lá elevada, ligada ao superego, uma parte do nosso inconsciente que age como juiz. Então, assim, ele fala que dentro dessa culpa da autocobrança, né, de superego, uma parte do nosso inconsciente, aquele consciente, aquela caixinha preta, tem uma parte dela que fica nos julgando a todo momento, dizendo, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, entende? Então, ele age como juiz sobre as nossas próprias ações. Então, o superego, ele fica ali, ó, meu amor, tô aqui ligado, isso aqui pode, isso aqui não pode, não aceito que você faça isso. Então, a pessoa que é bem rígida, né, que se autocobra, ele tem uma imagem dele que tem que ser perfeita. Ele coloca um rótulo, né, um padrão, que ele nunca vai alcançar muitas vezes. O perigo está nisso, na autocobrança. Quando você chega no grau tão elevado, que você coloca um padrão tão acima do que você pode e é capaz de fazer, que você não alcança, sabe? É aquela coisa assim, é muito perfeito demais, não é para esse planeta. Então você nunca vai alcançar. Por isso que você vai cair na autossabotagem, entende? Vou até acelerar para a gente terminar, porque é tanto conteúdo, é tão gostoso a gente falar sobre isso, que a gente acaba com muita coisa. Aí aqui, um outro tópico que eu quero trazer é as consequências da autocobrança. O que seria a consequência de se autocobrar da gente, né? Quando você começa a autocobrança, quando deixa de ser positiva a autocobrança, quando ela não vem para te cobrar, para você ser positiva, para você crescer, para te motivar, ela pode prejudicar a tua vida. Tem cobrança que a gente diz assim, olha, eu vou começar a me cobrar, a gastar menos para eu poder ter uma meta de dinheiro no final de ano, eu vou começar a me cobrar mais para comer menos porcaria pela minha saúde, sabe? Isso é uma forma positiva de se cobrar. Mas quando ela sai do lado positivo, do lado motivacional, ela acaba prejudicando a nossa vida. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? É importante que você entenda as consequências desse comportamento, para que você veja o que é necessário buscar. Será que é necessário já começar a buscar ajuda? Procura ver isso aí, o que é que você está se cobrando, né? Entendendo que a autocobrança, ela pode fazer com que você
né? Traga tópicos como o quê? Desenvolva esse processo de ansiedade e estresse. Baixa autoestima. Veja só, na ansiedade e no estresse, né, a pressão constante, ela vai levar a pessoa a sentir-se constantemente sobrecarregada. Então, você vai sentir sobrecarga, né? Então, vai sentir dificuldade de lidar com as coisas que acontecem no seu dia a dia, de fazer suas atividades básicas, né, no trabalho, na vida, na família. Então, a ansiedade e o estresse vai estar ali no teu dia a dia te atrapalhando, no teu cotidiano. A baixa autoestima já, ela vai fazer com que você, com essa autocobrança, né, excessiva, que é o nosso tema, pode levar você a ser muito crítico. Então, você vai ser tão crítico com você que se o cabelo não estiver legal, você vai dizer, ah, não vou mais. Se a roupa não estiver do jeito que você achar, você deixa de ir para um evento. Né? Você deixa de ir para um almoço em família, de estar com as pessoas que você ama, porque você ficou muito crítico, né? Então isso reflete sobre a sua imagem. Se você tiver com uma ruga, você já não vai aceitar estar envelhecendo, entende? São coisas que você vai começar a se cobrar demais. Então a autocrítica, ela vai trazer isso, tanto na imagem pessoal como na imagem profissional, né? E com a sua vida, com outras pessoas também. Aí outro tópico, isolamento social, né? Pode trazer para você qual é a consequência. Uma consequência de você estar se isolando da sociedade, de você estar se afastando das pessoas que você gosta, da sua família, dos amigos, de ambientes sociais, que você poderia ter atividades sociais, de estar se relacionando, de estar interagindo, porque você vai estar com vergonha, né? A vergonha da insegurança, de se mostrar, de estar do jeito que você está, porque você não queria estar daquele jeito, entende? Aí aqui, a depressão também é outro tópico. A depressão, ela vem trazendo, né, a autocobrança vem trazendo a depressão, fazendo a pessoa se sentir frustrada, desanimada, desmotivada. Então, a depressão vai fazendo com que você vá perdendo o gozo pela vida, você vai perdendo a cor, sabe? Você vai vendo tudo já preto e branco, já não vai tendo mais graça, aí o passeio não tem mais graça, o namoro não tem mais graça, aí fazer tal coisa que você gostava começa a não ter mais graça. Problemas físicos, né, que é outro tópico, que vai ser o estresse e a ansiedade constante, que vai causar o quê? Vai poder levar você a problema físico, que vai trazer o quê? Dores no corpo, dor de cabeça. Problemas digestivos vai estar relacionado aos problemas físicos, uma autocobrança, né? Até mesmo doenças cardiovasculares. Ou seja, você vai poder, a sua circulação vai ficar ruim. Isso é um dos tópicos que traz ruim e negativo. É. Agora eu vou falar um pouquinho para a gente ver que seria os sinais que a autocobrança pode deixar. A autocobrança excessiva, né, pode deixar em você. Para que você comece a analisar, né? Eu já me enquadrei num bocado desses aqui. Não sei se você está aí, já se enquadrou, mas tanto no passado, no presente atual, eu estou me policiando para não estar me cobrando assim. Só da forma positiva, para crescer, para contribuir de uma forma que a gente possa ver de forma positiva no futuro. Então, sinais que a gente vai ver da autocobrança excessiva. Sentir-se constantemente insatisfeito, quer dizer que você está se cobrando demais. Se for constante, a insatisfação do seu desempenho de tudo que você planejava. Perfeccionismo, você quer tudo perfeito demais. Se não for daquele jeito, você não quer. Talvez você esteja se autocobrando demais. Isolamento social, não está querendo ir para os cantos, porque você está se isolando socialmente, está se cobrando demais. Tem uma amiga minha, vou mandar esse vídeo para ela, e vou dizer, olha, estou falando com você sabe que é contigo, né? Então, o isolamento social, às vezes, é uma autocobrança muito grande que a gente tem. Entende? Então, a gente tem que ser mais flexível, tem que viver mais a vida, mais dar cor para a vida. Eu gosto de uma frase que eu falo assim, ó, que a vida só tem cor quando a gente dá cor para ela. Então, se está preto e branco, bota uma corzinha aí, começa a colorir essa vida, dá um jeitinho de fazer algo que você gosta, sai do isolamento, né? A autocobrança excessiva, ela faz com que você se isole, né? Você não acredita que tem tempo suficiente para se dedicar a outras relações. Você se acha, né? Se sente tão cobrado de si mesmo que você não consegue interagir direito com as pessoas. Aqui, preocupação excessiva é outro traço, outro sinal da cobrança. Está se preocupando com o futuro demais, está se cobrando muito.
Sintomas físicos, né? Dores de cabeça, como eu falei, insônia, problema digestivo, tudo isso. Como no seu dia a dia. Por que nos cobramos tanto? Por que nos cobramos tanto? Por que será que nos cobramos tanto? Não existe uma causa certa para essa autocobrança, né? Mas, partindo do pressuposto do que vimos, né, até agora, uma sociedade, é possível afirmar que a cultura de uma sociedade, né, os valores sociais, eles contribuem para isso, né? E são muito fortes para influenciar na maneira que lidamos com os outros e conosco, né? Então, isso é um dos grandes fatores que fazem com que a autocobrança venha para a nossa vida, né? Por que a gente se cobra tanto? Porque a gente se sente numa cultura que a todo momento está mostrando coisas para a gente que às vezes a gente não é nem possível a gente acompanhar, entende? Então, é celular novo, é computador novo, é uma ideia nova que a gente tem que estar, ou a gente participa ou a gente fica ultrapassado. Então, a gente sente essa cobrança de estar nesse meio, nessa velocidade. Vivemos em uma época em que a imagem, ela diz tudo. O que é que importa mais? Se você não tiver uma boa imagem, se você não prestar uma boa imagem, se você não tiver... Ai, tá aonde? Estou almoçando, aí tira foto. Ai, estou aqui, tira uma foto. Tem que estar mostrando. Se você não tem uma vida social, está postando a todo momento, tudo que você diz, você vai se sentir cobrado. A autocobrança vai começar a vir. Poxa, eu não tenho uma rede social. Quem não tem uma rede social, como é cobrado, como é julgado? Ai, não tenho rede social, não tenho Instagram, não tenho Telegram. A pessoa já diz, oh meu Deus, nem vive essa pessoa. Porque não quer expor a vida, é julgado. Entende? Então, quem se autocobra, o que a gente tem que ver para isso, né? Até mesmo quando consegue o que quer, acha um jeito de se auto-sabotar. As pessoas que se autocobram desse jeito, com essa excessividade, no final acaba se sabotando. Está tudo dando certo, no final ela acaba sabotando, porque ela já está se cobrando há tanto tempo que ela vai criar alguma coisa para se auto-sabotar. Pensa que poderia ter conseguido antes, por exemplo. Ai, não, eu não vou nem tentar, porque eu já passei da idade para fazer isso. Então tem uma oportunidade de fazer agora, e dizer, eu tô velha, não dá não, tô gorda, tô sem dinheiro, sabe? Tudo vai ter um processo, né? A exemplo disso, a gente vai ver o quê? Sinais de uma pessoa que se cobra. Qual é um dos sinais mais fortes? Pensa muito no si. E se eu for, e se desse, e se, né? O segundo que a gente vê é se sentir frustrado com frequência. A todo momento, tudo, não tá legal, o sol não tá legal, a vida não tá legal, nada tá legal, né? Acha que a culpa é sempre sua, é outro tópico. Achar que a culpa é sempre sua, não. Tudo que der errado, fui eu que errei, aí fica se rotulando, sabe? Então, outro também, se sentir insuficiente, independente da situação. Você nunca chega a ser suficiente. Você sempre acha que está faltando algo, acha que está faltando algo. Sempre vê o copo menos cheio, não, né? Não olha para o copo para ver, ele está sempre meio vazio, não está meio cheio, está meio vazio. Só olha para o lado negativo, né? Ter a autoestima baixa e insegurança constante, como a gente já vem falando, né? Essa exigência é tão grande que você não consegue se ver em comparação a outras pessoas. Sempre alguém é mais bonito que você, sempre alguém se cuida mais do que você. Tudo é melhor do que você, né? Para finalizar, né? A gente encerrando aqui, espero que eu possa ter contribuído muito com esse assunto. Eu quero deixar claro que a autocobrança ela pode fazer com que você viva uma vida prisioneira e turbulenta, né? Aprisionada e de forma turbulenta. Ela pode também, né? Ela pode fazer com que você não permita que nada que você goste aconteça, que você acabe se bloqueando para as coisas que você poderia deixar fluir, sabe? Às vezes a gente acha que é só os outros, alguém tá fazendo, né? Isso, alguém tá fazendo macumba para mim, alguém tá com inveja, não, mas é você mesmo se bloqueando para que o universo abra as portas para as coisas acontecerem para você. Você às vezes cria essa barreira e acha que foi alguém do trabalho, acha que foi um irmão, que foi um parente, meu pai que não deixou sair de casa. Não, se você quisesse sair mesmo, você focava.
ah, meu marido que fez isso, ah, meu filho que não sei o quê. A gente sempre bota a culpa em alguém, porque é muito mais fácil do que a gente, né? Assim, a autocobrança é uma coisa. E admitir que você está se cobrando, às vezes é tão inconsciente, né? Então, você é capaz de superar seus desafios, você tem que permitir, né? Você é capaz de superar seus desafios e você pode dar o seu melhor todos os dias. Você tem que entender que você pode dar o melhor todos os dias, mas não deixe que isso se torne algo prejudicial. Essa cobrança eu tenho que dar o melhor todo dia. Tem gente que diz assim, ah, não, eu tenho que fazer o melhor todo dia, né? A gente sabe de um amigo aí nosso que chegou novo no grupo, então ele se cobra muito, então ele fica se cobrando que ele não consegue nem viver. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que conseguir, eu tenho. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo nas pessoas que a gente convive e nós mesmos vamos vendo, observando na gente. Então, vamos começar a se observar, né? Se permita, você é capaz de superar seus desafios todos os dias. 1% todo dia é o que eu falo, né? Então, aqui, ó, você tem que prestar atenção na sua saúde física e mental. A gente também viu sobre esgotamento físico, esgotamento mental, né? A gente falou um pouquinho sobre esgotamento mental nos nossos vídeos. E isso também está relacionado a essa cobrança excessiva, né? Você precisa também estudar um pouquinho, se conhecer, é muito importante, para que você não se sabote, para que você não adoeça, para que você comece a olhar para você com mais carinho, com mais empatia, se cuidar mais e se permitir mais, entende? Ninguém é perfeito, permita-se também não ser perfeito, né? Você vai me perguntar, como é que eu vou evitar essa autocobrança excessiva? Aí você pode estar aí só perguntando, e como é que eu posso, né? Como é que eu posso evitar essa autocobrança excessiva? Acredite que existem práticas que vão te ajudar nisso. E você pode fazer coisas por você. Coloque as dicas que a gente disse aqui no vídeo, vai dizer ainda, em prática para que você consiga ter uma vida melhor e não entre nessa questão de estar te cobrando, né? E comece a se policiar. Eu quero que você comece a fazer o seguinte: estabeleça metas reais que você pode alcançar. Nada que está longe da caixinha a ponto que você nunca vai conseguir. Porque aí você está se sabotando, né? Você quer algo que é fora do normal para esse planeta. Então, aceite seus próprios limites, né? Valorize suas conquistas. Comece a agradecer aquilo que você conquistou aos poucos. Pratique o autocuidado. Busque ajuda profissional se você vê que não está conseguindo sozinho. Vai para terapia, né? Nós exigimos tanto da gente, de nós mesmos, das pessoas que a gente convive, que não temos tempo nem para ser gentil com a gente mesmo, né? E entender por que não conseguimos alcançar nossas experiências, nossas expectativas, nossas melhores experiências. A gente tem que ser gentil e entender por que eu não consegui, o que aconteceu, o que está acontecendo que eu não consegui, né? Aí aqui, olhar para nós mesmos vai fazer com que a gente se olhe e veja com um olhar que não seja tão duro, né? Com a crença tão de nos cobrar, mas com uma visão de sermos merecedores, né? De merecermos sentimentos bons para com a gente mesmo. Precisamos entender que a nossa jornada é subjetiva, como eu venho falando, né? É individual, você é de um jeito, você é único, o outro é único, não vamos copiar, não podemos ser iguais, nem gêmeos idênticos é iguais, né? Assim como a nossa história e tudo que enfrentamos para chegar onde estamos hoje, né? E até além você pode, né? Caso você queira. Então, sempre que sentir culpa por não ter sido a performance como você esperava, lembre-se de que você fez o possível e isso basta. Você fez o possível, isso basta, né? Um dia de cada vez, como eu costumo dizer, 1% todos os dias, você vai chegar lá. Por que é o bastante? Você fez o possível que estava dentro da sua capacidade. Isso já é o bastante, é o que importa. Você fez dentro da sua capacidade, né? Além disso, se questione. Você reproduziria palavras tão duras com outras pessoas? Você falaria desse jeito? Você cobraria de outras pessoas como você se cobra? Pergunta para você mesmo. Será que você cobraria de alguém isso? Ou você está só cobrando de si mesmo, né? Então, pergunta como é que você agiria com outras pessoas. Por que o outro merece compaixão e você não merece? Por que você não? Entende? Então, comece a olhar para você. Será que você não merece ter compaixão de si mesmo?
É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu fico muito feliz com todos que chegaram até aqui, os que vão ver depois. Não esqueça de deixar seu like. Não esqueça de deixar um comentário se você gostou, se não gostou. Se quiser sugerir algum tema para a gente trazer para a nossa segunda terapêutica. Não esqueça de compartilhar e de visualizar. Depois você dá uma olhadinha direitinho no vídeo que vai estar salvo. Pode ser que você não tenha pegado tudo e veja depois, né? Enquanto está lavando um prato, está arrumando a casa. Tem coisas que vão chegando, os backups depois para a gente observar. Às vezes a gente só está sendo duro consigo mesmo, tá certo? Seja menos duro. Será que você, né, seria mais gentil com as outras pessoas do que com você mesmo? Por quê? Ok, shalom, queridos. Até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem. Deus abençoe vocês, a todos nós. Até lá. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Agora esta chamada está sendo gravada. Deu para ouvir? Corta, Maciel, esse comecinho. Tá me ouvindo agora? Não sei porque retornou. Pronto, vamos embora, né? Eu desliguei o áudio aqui, mas não sei por que motivo, razão, circunstância, o áudio tá saindo. Tá me ouvindo bem, tudo direitinho, né? Vamos embora. Pra frente aqui se anda e pra cima. Vamos lá. Hoje o tema é bem bacana, né? Você que vai nos assistir no mesmo momento ou depois, não importa, mas estamos aqui. Independente da hora que você chegar, a gente tá aqui para acolher. Alguém tentou entrar e não conseguiu. Não sei. Vai ter que tentar de novo. Alguma pergunta? Quem tiver pergunta, eu estou tentando ver aqui. Eu vou deixar um espaçozinho para vocês. Voltar para ver como é que eu vou voltar. Cheguei. Agora desativei, só para eu poder aceitar vocês lá. Sai daí, Zion. Ficar distorcida. É uma vez. Corta aí. Corta que eu vou pegar Zion. Vou dar Zion. Sai daí, Zion. O que tu viesse fazer aqui, Zion? Ai, meu Deus. Como é que você vai ficar profissional desse jeito? Nos vídeos, Marcelo. Não bota não, Marcelo. Não bota não. Sai daí, Zion. Tu vai apanhar, Zion. O que eu vou fazer com o Zion, gente? Pelo amor de Deus. Quem soltou esse gato? Tá aí, mas eu vou desligar aqui, viu? Porque eu vou dizer umas palavras aqui pra ele. Ai, gente, eu fiquei terrível. Fiquei terrível. Parabenizar o gato, gente, pelo amor de Deus. Marciama, cadê Marciama? Tá aí, pelo amor de Deus. Marciama, levanta o dedo aí pra eu saber se tu tá aí, Marciama. Pelo amor de Deus. Me ajuda, Marciama. Quem foi que tu usar? Já tava trancado com. Corta, Marciama, me perdi aqui, Marciama. Tu vai pra onde, vai apanhar, né? Eu vou prender esse gato. O que eu vou fazer com esse gato? Ele quer ir pra rua.